Bem, pessoal, estamos iniciando a gravação da nossa aula. Vamos falar sobre pedogênese. Pedogênese, a gênese do solo. Ok? Para que estudarmos a gênese, a morfologia, a classificação e o uso do solo? Bem, a gênese, ela é importante porque nós necessitamos compreender exatamente o início, da origem, da onde veio, por que veio, como foi formado aquele solo. Enquanto que a morfologia, ela define as características, né, que a gente pode trabalhar, como cor, tato, né, questões visuais, questões sensitivas, que a gente possa caracterizar aquela informação. E a classificação nada mais é do que uma informação muito importante para o ser humano, já que o próprio ser humano, ele por si só, ele costuma classificar, organizar as coisas. Ok? Então, a gente organiza as informações, as classes de solos, conforme as suas similaridades. Para quê? Para que no fim a gente possa utilizá-los de forma mais apropriada. Ok? Então, toda a informação obtida na classificação de solo, o âmbito da agronomia, né, nos interessa apenas para sabermos utilizá-lo de forma mais adequada. Observa-se, né, na imagem aqui, né, que existem características muito importantes a serem observadas no campo. Por quê? Porque muitos solos apresentam-se em condições rasas. Como assim rasas? Há um pequeno perfil, né? Se você observar aqui, está com o horizonte A aqui, uma pequena faixa com uma tonalidade mais escura, ou seja, o horizonte A é aquele horizonte onde apresenta uma tonalidade mais escura devido à presença de matéria orgânica, e principalmente pela presença maçante de quem? Das raízes das plantas, ok? E você automaticamente observa que há uma caracterização de um R aqui embaixo. Gostaria que vocês enfocassem aqui e observassem uma situação bem clara. Não existe horizonte R. Não existe horizonte R. Por quê? O horizonte é para solo. O R é a rocha. Okay? O R é a rocha. Então, nós, especificamente, temos que ter essa noção para que a gente não cometa alguns equívocos aqui. Qual é a importância da rocha? Né? A rocha, justamente, nós chamamos de rocha-mãe, com base nela que nós vamos inferir grande parte das características da formação desse solo. Porque, normalmente, é ela que vai ceder algumas características importantes, é ela que vai caracterizar a informação, a morfologia, a química, né, na sua grande maioria. Por que na grande maioria? Porque existem muitos solos que são formados também através do processo de sedimentação, ou seja, é sobreposto, ele vem de outros lugares e acaba sobrepondo alguns lugares em cima de outros solos. Então, formando solos com base de rochas de outros locais. Aqui, ó, já podemos observar um perfil com uma sequência de horizontes pedogenéticos, né? Onde observa aqui um horizonte A, né? Novamente mostrando para vocês que tem a camada superficial ali, ó, a do horizonte superficial, onde nós temos a presença de tonalidade mais escura, devido à presença de matéria orgânica, uma concentração bem interessante de raízes, né? Destacando ali a presença do horizonte A. Logo abaixo eu tenho a presença de um horizonte B, né? Esse horizonte B, ele já é um solo onde apresenta apenas as características de material mineral, de origem das características do solo. Logo abaixo eu tenho aqui, neste caso, eu tenho um horizonte C, onde ele apresenta ali alguns fragmentos de rocha, principalmente características de minerais, né? Minerais primários, aqui em abundância, comparado ao horizonte B e ao horizonte A. E logo abaixo eu tenho a rocha. Ok? Professor, sempre vai ter essa sequência de horizontes? Não. Nós lembramos que a caracterização dos horizontes vai depender de como nós identificamos lá no campo. Porque eu posso ter um horizonte A sobre B, sobre C, eu posso ter um horizonte A sobre C, eu posso ter um horizonte A sobre R, eu posso ter um horizonte B sobre C, B sobre R, né? C sobre R, e assim vai sucessivamente. Isso dependerá especificamente das características observadas em campo. Ok?
Continuando aqui, eu tenho aqui algumas informações extremamente úteis relacionadas ao que o profissional de agronomia precisa entender para poder caracterizar a classificação de solo. Primeiro, são úteis para entender as feições do solo, identificá-los e classificá-los. O comportamento geral dos materiais que compõem o perfil, ou seja, os horizontes, é indicado por quem? Pelos processos gerais. Quem são esses processos gerais? Vamos lembrar lá de Gênesis, né? Lá em Gênesis nós discutimos sobre isso. Adição, remoção, transformação e translocação. A adição nada mais é do que o aporte de material do exterior do perfil, do horizonte do solo, ou seja, material que é sobreposto, colocado em cima daquele local ali, ok? Por exemplo, areia, cinzas vulcânicas trazidas de outro local e depositado sobre o perfil. O processo de remoção, né? É o material removido, ou seja, se algum local recebeu, outro local foi retirado, saiu, né? E também existe o processo também de lixiviação no próprio perfil, ao deslocamento no próprio perfil do material da parte superior, né, superficial, para subsuperficial, ok? Existe o processo de transformação, que é um material que muda a sua natureza, química ou mineralógica. Por exemplo, a montimorenita, a caulinita, né? Então, existe o processo no material que ele, devido ao processo de altas temperaturas, alta pressão, condições químicas, né, ela vai alterar, ele se transforma. Ele era um material X, ele se transformou em um material Y em loco, ok? E existe também um outro processo geral, conhecido como translocação. Ele ocorre quando o material passa de um horizonte para o outro, sem abandonar o perfil. Exemplo, eluviação e iluviação, ok? Eluvial, iluvial. E lembra ali de emigrante e imigrante. Emigrante é quem sai, imigrante é quem chega. Eluviação, quem sai. Iluviação, quem chega. Ok? Então, aqui eu tenho um esquema gráfico que permite a gente observar as condições de adição, né? Então, aqui, ó, inicialmente, a adição, né, recebe material orgânico, a própria matéria orgânica, material orgânico, a própria planta, ela gera ali um material orgânico que vai, através do processo de degradação, né, ela vai ser incorporada ou ser adicionada ao material no solo. Existe o processo de remoção, que nada mais é do que retirada através do processo de erosão, né, escorrimento superficial de material. O próprio vento, a água, ela favorece a remoção desses materiais, transportando esse material para outros lugares. Existe o processo de translocação, né, que é dentro do próprio perfil, onde o material ele não sai do perfil, ele continua no perfil aqui, saindo, né, deslocando para baixo, ok? Existe também o processo de transformação, que o material X ele converte para Y e inversamente também ele pode ocorrer, ele volta a se transformar no material X, ok? E isso permite com que haja ali algumas mudanças. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que estes processos ocorrem simultaneamente, ok? E quando está ocorrendo o processo de adição, remoção, translocação e transformação, está ocorrendo ao mesmo tempo lá no campo. A diferença é que a intensidade, ela muda, ok? Ela muda. De que maneira, professor? Existem regiões, existem locais que a adição é muito maior do que a remoção, que a transformação é maior do que as demais, a translocação também. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, quando ocorre essas mudanças, né, muda também os processos. Aí nós chamamos de processos específicos. Bem, continuando falando aqui sobre os processos gerais mais detalhados, né? Por exemplo, adição. Quem promove a adição? A própria matéria orgânica, como citado anteriormente. A chuva, né? A chuva é um fator importante a ser considerado, porque ele traz materiais, elementos da atmosfera para ser inserido no solo.
o vento, né, ele transporta materiais mais finos de um local para o outro. Há também o processo de sedimentação, né, ou seja, sedimentos, material deslocado, trazido através de deslocamento, sedimentando na parte mais baixa do terreno. Há o processo antropogênico, ou seja, é aquele produzido pelo homem, né? O ser humano, profissional em agronomia, responsável pelo processo. De que maneira? Através da adubação, através do uso de defensivos agrícolas, de resíduos, né, de materiais, principalmente aterros, ou seja, você vai adicionar, são materiais que são colocados, adicionados, inseridos naquele local. O processo de transformação, ok? Este é um material orgânico em matéria orgânica. Olha que interessante. O que é o material orgânico e o que é matéria orgânica? Eles são oriundos da mesma origem, né? Porém, são distintos, são diferentes. O material orgânico é a palhada, são os restos culturais da planta que ainda não entrou em degradação, que ainda não está devidamente em contato com o solo. Já a matéria orgânica já é este material degradado, podendo ser de origem vegetal ou animal, né? Que ele vai degradar, entrando em contato com o solo, ok? Aí, a partir desse momento, é chamado de matéria orgânica. Temos também os minerais primários e secundários. Temos também ali um fator muito importante que pode favorecer a transformação, que é a precipitação, ok? Por quê? Porque a água, ao entrar em contato com alguns minerais que são altamente suscetíveis à degradação, ela pode transformar em outros minerais. Por exemplo, o ferro. O ferro, normalmente, ele encontra no solo, pode ser encontrado no solo como óxido de ferro 3, ok? Entrando a água no sistema, ele pode perder um elétron e fazer a redução, que nós chamamos de oxirredução, e perder um elétron e transformar em ferro 2, ok? E também há outro processo aqui dentro da transformação, que é a dissolução, ok? Por exemplo, em regiões ricas em cálcio, a água entra, vai dissolver o carbonato, fazendo com que o mesmo dissolva, entre na solução do solo e vá para outros locais, né? Temos também o processo de translocação, como havia dito anteriormente, né? Eluviação e iluviação. Eles vão translocar colóides orgânicos ou colóides inorgânicos. O que é colóide? Colóides são todos os materiais cujas partículas são menores que 0,002 milímetros, ok? Por que é importante entender isso? São partículas muito pequenas, são partículas bem finas. Então, a maioria do material orgânico menor do que essa fragmentação desse tamanho, menor que 0,002 milímetros, são chamados de material coloidal orgânico. Já o material coloidal inorgânico nada mais é do que uma grande parte das argilas, ok? Que são fragmentos ali já muito finos de material inorgânico, ok? Que pode ser translocado dentro do próprio perfil. Os sinos verticais para baixo e para cima. Por que para baixo e para cima? Para baixo, havendo deslocamento através da lixiviação, né? Ele vai descer, e para cima, quando o lençol freático sobe, ok? Nisso aí, caracteriza o que nós chamamos de crossas salinas, onde tem a capilaridade e a evaporação, ok? Muitas vezes, a água no solo ela vai sair por evapotranspiração. Vocês vão ver muito isso lá na disciplina de climatologia, ok? E durante esse deslocamento, ela também leva consigo alguns elementos, né, alguns materiais coloidais aí. Os animais, né, também favorecem a translocação, por exemplo, as minhocas, as cupinhas, as formigas, como também os tatus, as marmotas e os coelhos. Por quê? Porque ao cavarem, eles formam galerias, e essas galerias
favorecem que haja o deslocamento dos materiais delas. Um outro material extremamente importante, que não deve ser desprezado aqui, também de importância, são as raízes das próprias plantas. Ok? Porque quando essas raízes têm bom desenvolvimento no perfil do solo, quando há colheita, essas raízes elas vão apodrecer e vão ficar ali os canais. E estes canais também favorecerão ali a translocação dos materiais no perfil. Ainda o processo de perda, ok? Que nós descrevemos aqui como lixiviação, ou seja, deslocamento do perfil do solo, através de quem? Utilizando a água. Há o processo de erosão, que nós vamos discutir bem isso aí na primeira disciplina de conservação do solo. A erosão, ela ocorre no processo laminar, né, superficial, ok? Também ocorre formando o processo na vertical, deslocando o material, ok? Muitas delas, ela ocorre de forma natural, é uma coisa importante entender isso. Porém, nós temos que nos preocupar principalmente nos processos antropogênicos, né? Por quê? Porque o ser humano ele é responsável pela aceleração do processo de erosão, o que degrada, aumenta a degradação dos solos. Outra condição importante a ser considerada em relação à perda são a própria colheita. Por quê? Porque são através dos grãos e das plumas que são acumulados boa parte dos elementos químicos que são extraídos pelas plantas, que são retirados daquele local no processo da colheita. E também há também o que chamamos de empréstimo de material para a construção, né? Uma vez que você retira materiais de solo para fazer ali tijolos, telhas, entre outros materiais que favorecem ali a construção civil. Bem, como eu havia dito anteriormente, né, nós temos ali o processo de adição, remoção, deslocação e transformação. Estes processos ocorrem simultaneamente. O que modifica é que a intensidade de algum deles, ok? Em algum lugar a adição vai ser maior, a remoção vai ser maior e assim sucessivamente, ok? Quando isso ocorre, né, essa alteração ocorre, a gente define essas informações como processos específicos, como, por exemplo, o processo conhecido como latolização ou ferratilização, ok, gente? Bem, isso ocorre em regiões onde ocorre a abundância de chuvas, ou seja, há um intenso intemperismo químico que vai favorecer ali a perda, a retirada dos elementos químicos. Isso é muito comum na região de clima tropical ou subtropical úmido. Comumente, né, nós vamos encontrar aqui os latossolos cauliníticos, que é muito comum na região sul, lá no Planalto do Rio Grande do Sul, e os latossolos óxidos, né, perdão, Brasil Central. Qual que é a diferença, professor? A diferença é a seguinte: os latossolos cauliníticos se encontram abaixo do paralelo dos trópicos de Capricórnio. Por quê? Já está ali na região temperada, ok? É uma região temperada. O Brasil é um país continental, é um país que é importante entender essas características, e nós vamos encontrar um latossolo que podem ser até classificados como eutróficos. Por quê? Porque ele é um solo antigo, mas ainda não houve total perda de quem? Das bases para que perca a fertilidade. Já a região central do Brasil, né, os latossolos são oxídicos. Por que oxídicos? Porque o processo de oxidação é muito comum. Nós temos ali uma presença muito constante de ferro, né? E são solos bastante pobres. Por quê? Porque boa parte do material das bases foram removidas, foram retiradas do perfil. Então, os perfis profundos e muito homogêneos, sem gradiente textural, e a coloração destes solos normalmente são uniformes. Uniformes de que maneira? Em todo o perfil, ok? A formação do belatossólico, né, que é através do processo de latolização, há um predomínio de perdas de base e transformação. Os principais horizontes que ocorrem isso, né, são quem? Os belatossólicos e os beníticos. Professor, por que é importante isso? Nós estamos falando aqui, nós chamamos de horizonte subsuperficial. Nós vamos falar com mais detalhes
na aula que tratará sobre isso. Aqui eu quero que você tenha uma noção que existe ali uma similaridade entre os dois. Por quê? Porque há ali a presença da identificação da classificação, né? Ou poderão ser classificados como latossolos ou como nitossolos. Porque há a interrogação aqui no nitossolo? Porque, na realidade, é uma caracterização distinta para que você possa compreender a classificação de um nitossolo, que difere do latossolo. Por quê? Porque o latossolo são solos mais antigos. Os nitossolos já são solos um pouco mais novos. Bem, a formação do belatossólico apresenta as seguintes características. Primeiro, enriquecimento em ferro, alumínio e seus respectivos óxidos. Okay? Por que é importante entender isso? Porque o solo, a presença dos óxidos de ferro e óxidos de alumínio são justamente na série de Bowie, né, a série mais degradada, ou seja, o restolho do material mineral. Nós temos lá minerais primários, minerais secundários, de argila, né, e os óxidos. Então, ele é o último dos últimos, ou seja, no processo de degradação. Há ali um processo de empobrecimento de sílica, é importante entender isso, que é a perda de sílica. Por quê? Onde nós vemos isso? Porque na caracterização da argila, a maioria dos latossolos apresenta argila 1:1. Ok? Há um empobrecimento das bases, ou seja, perda dos cátions, ou seja, cálcio, magnésio, potássio, na sua grande maioria. E as áreas sem eventos tectônicos recentes, como o Brasil Central, como a África Central, como a Austrália, né? Lembrando que normalmente essas áreas são áreas planas, né? São áreas planas que caracterizam ali a formação de um solo profundo. Lembrando que os eventos tectônicos, né, são baseados no quê? Nas falhas, onde ocorre no epicentro ali um processo de liberação das ondas sísmicas e o epodocentro, né, ou seja, é a área aqui fora, na superfície, ok? Então, para nós aqui, raramente é indetectável a presença de evento tectônico, ou seja, terremotos. A formação de um latossolo, né, do belatossólico, né, há o processo aí, formação in situ, ou seja, no local, onde ocorre uma intensa lixiviação em relação à perda das bases de sílicas. O segundo processo, há um processo conhecido como petropleintita, ou seja, o aporte lateral de ferro em adição ao acúmulo pelo interperismo. O que é a petropleintita? Pedra de plintita. Vamos estudar isso aí, especificamente quando falarmos sobre atributos diagnósticos, ok? Extremamente importante definir isso, principalmente para a Baixada Cuiabana. Há também o processo 3, que é o transporte e deposição de material pré-intemperizado, com subsequente pedogênese, ou seja, poligenia, né, onde apresenta ali linhas de pedra, apresenta fragmentação de pedra ali dentro do perfil. Aqui eu tenho para vocês uma imagem, né, uma figura que caracteriza a latolização, onde você pode observar que há uma presença bem nítida de uma coloração contínua, né, uma coloração de tonalidade que varia da superfície até a subsuperfície, ok? Apresenta ali o horizonte, mas está meio manchadinho, sim, nós temos ali presença de raízes, né? Mas o solo, o material mineral, ele apresenta uma característica quase uniforme, quase homogênea. Ok? E observa-se que ele é um solo profundo e plano, na sua grande maioria, o que favorece, de certa forma, a utilização de maquinários agrícolas, né, de grande porte, que favorece ali o plantio em grande escala econômica. Porém, há uma necessidade intrínseca nesse tipo de solo, de trabalharmos a fertilidade do mesmo e a correção. Okay? Sempre haverá necessidade de fazer a correção de solo, usando calcário, né? Usando gesso, se for o caso, e principalmente trabalhar ali a adubação, como cloreto de potássio, fósforo e outras fontes nutricionais. Bem, há uma diferenciação aqui dos solos, né, baseado no envelhecimento. Então, os neossolos, neo vem de novo, ok? Então, ou seja, são solos mais novos comparados com os latossólicos.
Normalmente, os neossolos são ricos em micas, né? Já os belatossólidos, na sua grande maioria, gibicita. Então, observa ali uma caracterização do processo. Por quê? Porque há ali uma caracterização bem interessante. Onde ocorre o processo em solos mais novos, há um aumento de temperização, para que haja envelhecimento. Há uma necessidade de aumento de profundidade, há uma porosidade, aumento de porosidade, lixiviação dos cátions são mais elevados e fixação de fósforo. Então, os solos mais velhos, ele é muito temperizados, muito profundos, há uma grande concentração de porosidade, há uma lixiviação de cátions bases e uma fixação de fósforo. O que é importante entender isso, né? Que os solos mais novos são pouco temperizados, são pouco profundos, há uma pequena concentração de porosidade, uma porosidade mais sutil, há uma presença maior dos cátions e uma menor fixação de fósforo. Em relação à pobreza, né? Então, ou seja, diminui a fertilidade, a atividade da fração de argila é menor, a minerais primários deperizáveis diminui também, e também diminui o teor de silt. Então, dentro dessa caracterização, eu posso definir para vocês a seguinte situação, né? Normalmente ocorre dentro de climas quentes, úmidos, né? O relevo do processo de lateralização normalmente vai de suave a plano. O material de origem, né, é potencial para a formação de argila, ou seja, o que é argila? Lembra o que é argila? Argila nada mais é do que material, né, material de origem, ou seja, fragmentos de rocha cuja o tamanho, a partícula é menor que 0,002 milímetros, ok? Ou seja, né, é a menor partícula do solo que nós conhecemos. Quanto mais intemperizado, quanto mais degradado, maior será a quantidade de concentração de argila nesse solo. Bem, os organismos desses solos, na sua grande maioria, são os aeróbicos, e o tempo para a formação, na sua grande maioria, é longo. Ok? Bem, as características intrínsecas no processo de lateralização para formar no solo são a estrutura granular, maciça e porosa, são solos profundos, bem drenados, cuja sua mineralogia, né, de argila é 1:1 e há a presença de óxidos. É importante entender que é um bom armazenamento de água e temos ali o que eu chamo de pseudo-areia. Por quê? Porque a argila, o latossolo não admite presença de caracterização de areia. Okay? Esses solos vão ser sempre caracterizados como textura média, argilosa ou muito argilosa. Apresenta materiais máficos de atração magnética, Por quê? Porque é rico na sobrevivência de óxido de ferro. Não há ali minerais primários intemperizáveis. Se tiver, é uma condição muito pequena, muito ínfima, ok? A relação da interferência na fertilidade natural é baixa. Por quê? Porque o material de origem, ou seja, o solo em si já perdeu boa parte dos cátions, que são justamente esses que vão caracterizar a informação de uma fertilidade natural baseado na saturação por base, que é um atributo diagnóstico. São solos bem drenados, bem aerados, boa mecanização, né? E bom armazenamento de água, anteriormente descrito, forte agregação, e os máficos material máficos, há uma reserva de micronutrientes. Ok? Bem, há um outro processo também a ser considerado aqui, que é o processo de lessivagem. Este processo também é conhecido como podisolização. Bem, a transferência vertical de colóides e sua deposição em horizontes subsuperficiais, ou seja, no mesmo perfil, sai de cima para baixo, ou seja, há um deslocamento do material mais fino, deslocando-se da parte superficial para a parte subsuperficial. Pode-se produzir um gradiente textural no perfil, ok? Gradiente textural também é um atributo diagnóstico que nós vamos estudar ali, vamos caracterizar essa informação. Apresenta um horizonte de perda de material, ou seja, eluvial, que vai do E ou E, perdão, do A ou E, apresentando ali cores claras
texturas mais arenosas. Por quê? Porque o material mais fino tende a ser deslocado, né, deslocado no perfil, ficando o material mais grosseiro na parte de cima. O horizonte de ganho de material, ou seja, o iluvial, aqui não usar o termo BT, que é o bitextural na sua grande maioria, mais argiloso e menos permeável. Por quê? Porque ao aumento de concentração de argila, consequentemente diminuindo os macroporos, aumentando os microporos, aumentando, dificultando, de certa forma, a permeabilidade, ou seja, a infiltração da água vai ter um pouco mais de dificuldade nesses locais. O processo de podisolização é necessário um material rico em quartzo. Com isso, a grande permeabilidade para a matéria orgânica descer na forma de organometal. Ok? É importante entender isso. São solos onde apresenta grande quantidade em quartzo, pode apresentar ali materiais conhecidos como organometal. Causas de acumulação dos horizontes inferiores. Primeiro, o pH mais elevado em profundidade pode favorecer a decomposição dos complexos. O que é um pH mais elevado? É justamente o pH mais básico. Né? Porque o pH de 0 a 7, né, são pHs mais ácidos. 7 já é ali, o pH básico. De 7 até 14, nós somos pH mais alcalinos, né? Ou seja, quanto mais elevado esses valores, mais favorecido vai ser a decomposição dos complexos. Os complexos metálicos podem flocular devido ao aumento da relação metal-ligante. Ok? E os complexos podem ser imobilizados por adsorção aos minerais. Também, dentro desse contexto, nós temos a formação do bitextural. Há um predomínio na translocação, ou seja, de colóides minerais, ou seja, de argila. Há também que identificar ali, em muitos casos, que nós chamamos de horizontes bitextural. Em alguns casos, nós chamamos do biplânico e o E-álbico. Bem, nós vamos falar muito bem sobre isso, como eu disse anteriormente, quando tratarmos de horizonte subsuperficial. Há também os principais classes de solos, né, definidas por essas informações, que é o argissolo, os luvissolos e os planossolos. Ok? Então, a partir do momento que você consegue definir a caracterização de processo específico de formação, você já consegue ter uma noção de qual classe de solo está predominando. Anteriormente, a latolização, predomínio de quem? Do latossolo ou do litossolo. Aí é uma necessidade de observar algumas características que será especificada lá na frente. Nos texturais, nós temos aqui os argissolos, luvissolos e planossolos. Nós também vamos especificar depois como diferenciar um do outro. É importante entender isso, porque os processos de lessivagem, né, eluviação e iluviação, trata especificamente, né, do que? Da translocação da argila do horizonte A ou E. Por quê? Porque uma coisa muito importante entender que o horizonte E normalmente está intrínseco na presença no processo de lessivagem, de iluviação. Em outros ambientes, raramente o horizonte E vai aparecer. Ok? Então, se ele estiver presente, eu tenho que considerar. Por quê? Porque a perda pode ser do horizonte A ou do E para o horizonte B. Como vai ocorrer isso? Através de dispersão, né? O material vai ser disperso, deslocado no solo. Pode haver o processo de transporte, né? Transportado pela água. Ao processo de deposição, vai ser depositado ali, através de deslocamento do material. Ao processo de indicadores, como filmes de argila, razão de argila fina em relação à argila total. Há uma composição de filme de argila e há também a micromorfologia. Dentro do segundo processo, há de se discutir ali a formação de argila a partir dos elementos alumínio, sílica, ferro, entre outros, vindo do intemperismo do horizonte A e ou E, e há também as argilas que formam in situ, que formam ali que foram transformadas.
perdão, transportadas. O que é uma argila em si? É aquela argila que foi formada no próprio local, através do processo intempérico de degradação, fragmentando ali as partículas de solo, transformando partículas menores que 0,02 milímetros, o que define ali a caracterização da argila. Bem, o processo 3, aqui a ser definido, são o quê? Mais argilas se formam no horizonte B que os outros horizontes acima. Não há contribuição dos elementos vindo do horizonte A ou E, ok? Ou seja, o próprio material ali é formado naquele local, ali, no horizonte ali dentro. Diferença de material de origem ou de taxas de temperismo, ou seja, materiais distintos. E ao processo 4 não pedogênico, né? A deposição do material menos argiloso no topo, vindo a formar ali o horizonte A e o E, com base em deslocamento, de soterramento de material, sendo acumulado ali, tendo material diferenciado em loco. Temos também o quinto processo, que é a ferrólise, que produz ali óxido de alumínio, o alumínio, né? Também ali, quando o pH aumenta, né, o processo de redução, o alumínio se polimeriza, o óxido de alumínio, intercamadas de argila ali expressivas, que causam ali a clorotização, é muito comum no Pantanal. O que é isso, né? Você vai verificar uma coloração mais esbranquiçada, mais acinzentada, muito comum na região do Pantanal, mais mesclada. Há um processo de diminuição da CTC, a capacidade de troca catiônica, que é outro atributo diagnóstico, que é extremamente importante para a gente conhecer, e diminui a capacidade de retenção de água. A ferrólise, né, nada mais é do que o processo onde você tem um ferro 3, né, com o acúmulo de água, a água presente no ambiente por algum período de tempo vai propiciar uma reação, e essa reação, conhecida como hidrólise, vai liberar o hidrogênio, né, e vai hidrolisar o ferro, ok? A formação do hidrogênio produz ali um decréscimo do pH na superfície das argilas. Por quê? Porque o que é o pH? O potencial de hidrogênio, né? É o aumento das cargas de hidrogênio, na superfície da superfície do solo, e, consequentemente, vai deixar esse solo mais ácido. Bem, dentro de poucos dias, a ligação instável do hidrogênio em argila converte para uma argila com alumínio trocável. E o alumínio trocável é dissolvido nas posições octaédricas dos minerais argilosos, destruindo ali, né, parcialmente os minerais argilosos, liberando ali a sílica, ou seja, ele aumenta a degradação do solo, deixando essas partículas de argila mais fragmentadas ainda e mais pobres em relação às suas cargas elétricas. Na próxima inundação, o ciclo se repete. Esse processo é ciclicamente, né, constantemente, onde o ferro, né, perde um elétron, ele ganha um elétron, ok? E ele vai se transformar em ferro 3 para ferro 2. O pH aumenta, né? Consequentemente, o alumínio pode hidrolisar e precipitar com óxido de alumínio. E o que sobra no horizonte superficial é o material quartzoso, que não se dissolve. Lembre-se que o quartzo é um dos materiais mais resistentes, né, à degradação, que na série de Bohr está classificado como nível 7. Né? E para vocês terem uma ideia, o nível 10 é o diamante, que é considerado um dos materiais mais resistentes à degradação. Ok? Continuando aqui.
Aqui eu tenho estruturas minerais, né, octaédricos e tetaédricos. Tetra, porque são 4 ligações com uma sílica. Octaedro são 6 ligações com uma sílica, com um alumínio. Ok? Por que é importante entender isso, né? Porque quanto maior a ligação, mais difícil é quebrar essas ligações. O pré-requisito para ferrólise. Primeiro, o pré-requisito inicial, remoção dos produtos da reação. Segundo, bastante ferro e matéria orgânica para sustentar o processo. Nós temos ainda a receptação indeterminada dos ciclos, ou seja, é necessário que isso seja constantemente ciclado, ok? O processo de umelecimento e secagem, para que isso possa gerar ali o processo da ferrólise. Aqui eu tenho aqui um plano-solo na França, ou seja, um terraço da região de Dole, que demonstra claramente o processo de oxirredução. Olha aqui, essa camada aqui é uma camada de ferro definido, formada aqui dentro, através do processo de oxirredução, gerando ali um material mais duro, mais resistente dentro do perfil. Aqui eu tenho o processo de ferrólise identificado no campo, né, na Austrália, num planosolo. Você observa aqui a presença de ferro, há um deslocamento de material mais arenoso, formando aqui, ó, deslocamento de ferro para a parte subsuperficial, onde esse material mais vermelho. Lembre que o ferro tende a dar coloração do solo de cores que variam do vermelho ao amarelo. Do vermelho ao amarelo. Lembre-se, né, você já deve ter brincado alguma vez, quando criança, no fundamental, onde você deve ter usado ali uma aquarela. Ao misturar a cor vermelha com a amarela, você tiver tonalidade de cores mais alaranjadas, né? Mas na hora aqui da área de sol, nós não usamos ter laranjado, nós vamos ter um vermelho e amarelo, que vai variar de acordo com a sua intensidade ou tonalidade. E também vai ser definida ali quando nós estudarmos a caracterização das cores do solo. Aqui eu tenho um outro processo de ferrólise identificado a campo no Pantanal, lá na RPPN SESC, dentro de um que eu chamo de plano solo. Você observa aqui, ó, há uma camada bem sutil do processo de ferrólise, onde há uma diferenciação do perfil do solo, onde ocorreu a perda de ferro, de um elétron de ferro, mudando suas caracterizações, dando uma tonalidade da cor, né, que vai variando para a cor mais amarelada, ok? Aqui eu tenho o processo de lessivagem, iluviação e iluviação, né, que você pode perceber onde o horizonte A, né, e o E, ele apresenta tonalidade de cores distintas, diferente do horizonte B. Por quê? Porque o material de ferro aqui, o ferro mudou a cor, ele foi transportado, deslocado, né? Ocorreu o processo de iluviação. O horizonte B recebeu boa parte do ferro, mantendo a tonalidade mais escura, enquanto o horizonte E e o A, ele perdeu esse material, foi iluviado. Ok? Então, percebe-se que é possível caracterizar essas informações ou pela caracterização da cor, né? Isso aqui ocorre quando o processo já é bem sutil, ele já é bem avançado, né? Então já ocorre um processo cíclico, já um temporal bem caracterizado, lembrando que essas informações de temporalidade em relação ao solo não é o tempo humano, e sim o tempo geológico. Ok? Isso pode ter levado milhares de anos para ser formada essa caracterização aqui. Uma coisa muito interessante a ser observada é que dentro dos meios texturais, durante o processo de positonização, eles geram um outro atributo que é importante ser caracterizado, que nós chamamos de serosidade, e consiste numa fina película de argila depositada na superfície dos agregados, conferindo-lhe um aspecto lustroso e com um brilho graxo. Okay? Você pode observar aqui, ó, na figura à sua direita, onde há uma seta de pequenos brilhos, né, gerado pelo deslocamento das argilas. Ok? Resultante da migração da argila aluvial serve para identificar o horizonte textural e benítico.
Uma coisa muito importante a ser observada é que nos horizontes B textural e B nítido, a presença da cidade, ela sempre vai ser de moderada a abundante. Repetindo, ela sempre vai ser de moderada a abundante. Eu posso identificar a presença de velocidade no belatossólico? Posso, mas sempre vai ser caracterizada como pouca ou nenhuma. Repetindo, no belatossólico ela sempre vai ser como pouca ou nenhuma. Então aqui eu já consigo diferenciar o benítico do belatossólico, né? Então a presença de serosidade. Então a formação do B episódico já é uma outra caracterização aqui a ser definida, né? Que é dado pela translocação, ou seja, composição de organometálicos, também caracterizado da polarização, ok? Principal horizonte do B episódico, nós temos ali o BH, BS, BHS e o E álbico. E o principal classe observada nessa caracterização é o espedossolo, ok? Então, o que é importante definir isso aqui? É uma presença clara, né? Aqui eu tenho a presença do BHS, né? Poderia ser um BH ou BS, ou ter a presença dos três características no mesmo perfil, em horizontes distintos, ok? Isso é importante entender isso. Ah, professor, então, para que eu possa definir a caracterização de um perfil, só existe uma maneira. Qual? Indo a campo. Abrindo uma trincheira, caracterizando e identificando o horizonte. Por quê? Porque cada região, cada local, ele vai ter a sua caracterização distinta, com base nos processos de informação in loco. Ok? Não existe uma receita de bolo, existe uma necessidade de identificá-los adequadamente para que vocês possam ter o conhecimento mais assertivo daquele local. Bem, é importante entender que o processo de poliarização ou lessivagem, né, ele ocorre muito em regiões de clima quente e úmido, relevo suave ou ondulado, material de origem potencial para a formação de argila, repetindo, potencial para a formação de argila, lembrando que aqui já admite-se a presença de material quartzoso, material mais arenoso, né? Os organismos aqui presentes nesse pré-solo são aeróbicos. O tempo de formação varia de médio a longo. As estruturas observadas na parte morfológica são os blocos angulares ou subangulares, na sua grande maioria. Mediamente, né, profundos a profundos. Pode existir horizonte eluvial, repetindo, pode existir, não é uma característica constante, mas ele pode estar lá. O cuidado com a erosão, por quê? Porque são solos com alto potencial de erosão, então eu tenho que trabalhar com muito cuidado a conservação desse solo. O armazenamento de água, né? Ele armazena melhor a água também. A presença de sorosidade moderada abundante e existem ali minerais primários intemperizáveis, ok? São solos que apresentam informações bem interessantes porque há um predomínio ali de minerais primários, principalmente o quartzo, né? O quartzo é um mineral primário a ser considerado. As classes que podem ocorrer nesse tipo de processo específico. Nós podemos identificar os argissolos, os planossolos, os luvissolos e os espedossolos. Interferência, né? Bem, a interferência ali, em relação à fertilidade natural, é variável, porque depende da presença de alguns bases, dos cátions. Podem existir fluxos laterais, né? Impedimento às raízes, por quê? Porque como há um aumento da concentração de material de argila, esse material ele pode influenciar ali, aumentando a densidade do solo, causando talvez o impedimento das raízes. Este solo pode ser bem drenado a mal drenado, ok? Como dito anteriormente, há uma necessidade de haver ali cuidado com a erosão, e a espessura do horizonte A é variável, né? Porque vai depender de vários pontos ali a ser considerado. Lembrando que essa espessura vai ser definida apenas em campo. Bem, outro processo específico muito importante a ser considerado é o que nós chamamos de gleisação.
Bem, a mineralização ocorre em ambientes de solo com prolongada ou permanente saturação com água. A ausência de oxigênio, né, favorece a atividade de micro-organismos anaeróbicos que utilizam os metais como aceptores finais de elétrons, ou seja, ocorre a reação de oxirredução, e dessa maneira o ferro 3, o ferro manganês, né, são reduzidos ali a liberados respectivos óxidos. Isso é importante entender. Por quê? Porque essa catalisação, essa formação, ela normalmente trará ali uma tonalidade de cores mais cinzentas, né? Porque a migração dos íons de ferro 2 e manganês, né, na solução deixa, na forma ali, zonas empobrecidas de óxidos e, por isso, há o processo de descolorização, ok? Mudando para a tonalidade de cores acinzentadas. Vocês vão observar que na carta de Mansell, né, que é a ferramenta que nós vamos utilizar como indicador da cor, existe uma carta específica, uma carta só para caracterizar cores acinzentadas. Ok? Em locais com presença de oxigênio, os poros interior de agregados, né, raízes, zonas de oscilação de lençol freático, né, a formação de concreções localizadas de óxido. Então, você vai observar que há uma presença de óxido de ferro com concreção ali dentro. Bem, os solos são comuns em áreas de várzea mal drenadas, né, drenagem lenta e impedida. Normalmente, vocês vão encontrar esse tipo de solo na base, na beira dos rios, ok? Onde há o processo de aluviação e aluviação, né? Que forma os aluviais, ok? O horizonte, né? Horizonte com gleização intensa, ou seja, glei, né? Você vai apresentar o BG ou CG. O B é o horizonte B, que é o horizonte superficial, ok? G vem de glei. Ou CG, que é o horizonte C, que é aquele material mineral com presença de fragmentos de rocha ou presença de minério primários, com G, que define o horizonte glei. A simbologia é muito importante na classificação, principalmente quando a gente trabalha com mapas, tá? Por quê? Porque não há como inserir nos mapas a nomenclatura completa. Então, a gente usa símbolos para facilitar a compreensão e identificação em loco. Bem, o predomínio, né, aqui, ao que é a transformação do óxido de redução, há perdas, né, dos óxidos, translocação e formação de concreções. O que são concreções? Você vai formar ferro, ele vai o reduzir para formar concreções, pequenas fragmentações. Principais horizontes a ser observados aqui são horizontes de Blaise, horizontes plínticos, horizontes epódico, ou seja, clima tropical. Os principais solos, pintossolos, gleissolos, planossolos, podem apresentar espodossolos, organossolos. Pode ver que está aqui entre parênteses, porque há condições a serem consideradas antes de utilizar essa informação. Constantemente, né, os solos são saturados, isso se define de Gley, alternadamente saturados, ou seja, há a presença de mosqueados e plintitas, que são também atributos a serem considerados. E o processo de oxirredução, né? Que nos solos de drenagem deficiente são encharcados, o oxigênio disponível esgota-se logo, ou seja, quando a água entra, ela ocupa todos os espaços dos macros microporos, expulsando ali o oxigênio. Os próximos oxidantes, né, substituindo o oxigênio para recepção dos elétrons, são nitratos e alguns compostos de manganês. E quando estes se esgotam, o ferro de valência 3, na goetita e hematita, passa a ser recepcionador do elétron, passando de ferro 3 para ferro 2, dando a cor cinzentada tabatingas. É importante entender que os minerais goetita e hematita são oriundos de ferro. Bem, a hematita é predominantemente presente no que nós chamamos de ferro 3. A goetita é a coloração mais amarelada, né? Perdão, a hematita é a coloração mais avermelhada, a goetita é a coloração mais amarelada. São minerais que fornecem essas
essa coloração. E quando há um processo de redução, a perda da cor, né, o ferro vai ligando para o ferro 2, o ferro vai perdendo essa característica, o amarelo vai ficando mais esbranquiçado, ok? Dá uma cor tendendo a cor mais acinzentada, né? Essa é a característica que define ali a presença do processo de glaciação. Bem, a glaciação nada mais é do que o ferro 3, né? Perda, o ganho de um elétron negativo, fazendo que o ferro 2, ferro 3 vire ferro 3, ferro 2 vire ferro 2, desculpa, ferro 3 vire ferro 2, o que ocasiona a redução normalmente da seguida pela oxidação e a precipitação dos óxidos de ferro. Bem, o que isso define, né? Ele diminui o croma. Se você observar na carta de Munsell, nós temos o valor e o croma. O valor é a parte horizontal e o croma é a parte vertical da carta de Munsell, que define a tonalidade de cores mais acinzentadas. E a cor do solo fornece pistas importantes a respeito das constituições, como também o estado de oxidação do solo. É importante entender isso porque, de certa forma, com base na coloração do solo, eu posso definir de forma empírica a drenagem desse solo, porque solos mais acidentados indicam solos com baixa drenagem. Então, o arejamento ali deficiente condiciona ali uma decomposição lenta da matéria orgânica, provocando o seu acúmulo e um ambiente de redução, considerando ali um baixo potencial de oxidação que transforma o ferro e manganês em forma reduzida, ou seja, em materiais solúveis. O que é importante é isso? Porque quando está na condição solúvel, a própria água, né, ela vai permitir que haja deslocamento no perfil, migrando, né, facilitando a sua migração, ou para a toxicidade da planta. Então, lembrando que o ferro é um atributo, é um elemento químico, né, muito abundante nos solos tropicais, por si só, porém o manganês também está ali presente, e ele é um elemento que, em concentrações, pode se transformar tóxico para a planta. Aqui eu observo a imagem, né? Essa imagem de um perfil onde eu observo o horizonte A, tem a presença de um horizonte álbico, né? E ali um BTG, um B-textural gley. Ou seja, por quê? Quando eu apresento o horizonte E aqui, há um indicativo de deslocamento das partículas, né, mais finas da parte superficial para a parte subsuperficial, o que há o processo de iluviação e iluviação, que poderia ser classificado como politorização. Mas o processo intrínseco aqui, destacado, é a gleização. Por quê? Porque a cor do solo, ele tem a tonalidade mais acinzentada, indicando ali uma presença de água, né, muito constante no ambiente, o que reduz aceleradamente a situação, favorecendo a dominância desse processo no ambiente. Aqui eu tenho outra informação, outra imagem, né, que demonstra aqui o que nós chamamos de gleissolo melânico eutrófico típico, na unidade de Taian e colégio, né? Olha que bacana, você observa um horizonte A, né, bem espesso, com presença de matéria orgânica, né, bem distinta, uma coloração bem cinza, bem escura, e logo abaixo um CG, ou seja, um horizonte de material mineral, com presença de fragmento de rocha. Aqui eu não tenho fragmento de rocha, mas provavelmente eu tenho presença de minerais primários distintos que definem essa horizonte C. E você observa, né, que é um ambiente onde há um acúmulo de água, é um ambiente de várzea, né, que vai dar uma presença de água por um longo período de tempo, que vai ocorrer o processo de redução, consequentemente retirando do óxido de ferro e óxido de manganês, fazendo com que o ambiente fique mais acidentado. E os solos hidromórficos, né, estão nas depressões, isto é, nas partes mais baixas do terreno. Lembrando que solos hidromórficos são solos que são influenciados pela água constantemente, ou estão por um período de tempo encharcados, ou todo período do ano. Bem, quando são drenados, natural ou artificialmente, podem apresentar deficiência de ferro e manganês. Por quê? Porque o ferro e o manganês estavam ali na solução do solo,
E eles foram retirados. A água redrenada retirou, levou o ferro e o manganês solúvel daquele ambiente, que são levados para fora do alcance das raízes, e o manganês é reduzido mais rapidamente que o ferro, porém é reoxidado mais lentamente. Já o cobalto comporta-se de maneira semelhante ao ferro e ao manganês, mas sua deficiência se reflete nos animais. Aqui eu tenho aqui um esquema mostrando ali as transformações de um solo quando submetidos à inundação. Então, tem aqui a presença da oxidação, né, num bruno amarelado, ou seja, um solo mais escuro, mais tendendo amarelado, onde a presença de CO2, das algas, né, o oxigênio ele entra no ambiente. O processo do ferro ele vai reduzir, vai entrar na parte solúvel do solo, ok? Na presença de uma coloração mais cinza azulada, onde a quantidade elétrica, né, ela é menor que 0,4 volts, ok? E isso aí, ela está disponível especificamente para as raízes, na região da rizosfera, podendo causar ali a toxicidade das plantas, ok? E logo abaixo fica ali para chamar de ambiente oxidado, né? Então, é extremamente importante entender, né, que o potencial de redução, né, de Bohm, já em 1979, né, ele já faria essa caracterização com base na condutividade elétrica de um solo. Bem, nos solos inundados, há um aumento de disponibilidade de alguns elementos e a redução em outros. A transformação segue ali uma ordem relativa começando com o desaparecimento do oxigênio até a formação de metano. Ok? A redução de ferro só ocorre na presença de matéria orgânica, a ausência de oxigênio, nitrato e óxido de manganês, redutíveis, e a presença de organismos anaeróbicos. Bem, a redução, né, a oxidação, é a doação de uma redução e a recepção de um elétron. Então, ou seja, alguém está recebendo um elétron negativo, né, e alguém doou para poder que haja redução. Nesse caso aqui, eu tenho aqui uma representação gráfica para referir ali um lençol freático de um perfil Gleim, né? Por exemplo, permanentemente oxidado, ou seja, você vai ter um B. O nível mais alto do lençol freático, né, ele fica abaixo do B. Periodicamente oxidado, ou seja, o nível mais baixo do lençol freático fica ali, né, dentro da faixa. E já o permanentemente reduzido, ou seja, o CR, ou seja, tem mais características de cima, mas tem a presença da rocha ali definida. Então, você vai observar que a presença da água ela vai estar nitidamente intrínseca para definir essas informações, ok? Então, só vai ocorrer o processo de oxirredução, principalmente em ambientes de solos hidromórficos. Aqui eu tenho uma pequena modificação, né, permanentemente oxidado, ou seja, o nível de água mais alto, que ali já está acima do ambiente, já a camada estagnada, né, permanentemente reduzindo ali. Então, você observar que quando a água ela sobrepõe a superfície, ela mantém o perfil, ela pode, sendo mantida por um longo período de tempo, ela vai ocorrer o processo de redução também. Tanto superficialmente quanto, né, subsuperficialmente. Lembre que a água, tanto do lençol freático quanto da chuva, vão proporcionar essa relação. Lembrando que é necessário que a água fique acumulada no ambiente por um período de tempo para que haja a reação. Ok? Porque com a água entra, ela vai expulsar o oxigênio, expulsando o oxigênio, vai ocorrer a redução, removendo ali, através da dissolução do ferro e do manganês, fazendo a precipitação do ferro, né? E a precipitação do manganês. Isso vai favorecer ali a movimentação desses elementos químicos, fazendo com que o mesmo saia do ambiente, dependendo do processo de dreno, né? Se você criar um dreno natural, o que é o dreno? O dreno é um canal que vai favorecer a retirada do excesso de água. E nessa água que vai estar dissolvido os elementos de ferro e manganês, consequentemente proporcionarão ali
uma queda, uma baixa fertilidade nesse elemento. Bem, aqui eu mostro uma cronossequência de um solo clay, né? É onde de A a D, né, o solo do horizonte B textural, o A bem drenado, você observa ali uma presença bem distinta, onde você observa o horizonte A1, A2, né, diferenciando ali esse ambiente. Nós temos ali um B2T, um B3, sucessivamente, bem distinto. Você observa que a diferença de um horizonte para o outro, ela é bem organizada, né? Do B para o D, há um aumento expressivo da estagnação de água no solo. Quando você observa que há essa estagnação de água, ou seja, a água fica por um período maior de tempo, isso mostra que é uma propriedade distinta, onde há uma diferenciação dos horizontes, né? Você observa que há uma fragmentação, já não há uma fragmentação de diferenciação plana, mas sim fragmentada, e você observa que vai mudando conforme a característica e a presença da água por um longo período de tempo, ok? E aqui no eu solo clay com lençol freático, né? Onde o adoro transforma-se em horizonte E. Então você pega aqui o horizonte E, ó, há uma perca de material, porque o lençol freático sobe os elementos, né? Sobe os atributos, sobe a característica, ele eleva o material mais fino com base na pressão. Ele vai subir, vai solver os elementos subindo aqui em vez de descer. Então, o E aqui, neste caso, ele vai ser iluvial e aqui o CG, né, vai ser iluvial. Ok? Ele vai estar ganhando, porque o lençol freático vai estar elevando o material. É extremamente importante entender essa fertilização para que você possa observar o ambiente que você trabalha. Aqui eu tenho o exemplo do ferro, né, e do manganês com o solo clay. Olha que interessante aqui, o depósito de argila em Alhora, na Espanha. Você observa aqui que uma fragmentação, né, onde você tem a presença da parte branquiçada o manganês, na parte mais exterior aqui o ferro, né, já na condição reduzida, ele foi reduzido. Ah, mas por que aqui está desse jeito? É porque a água ela retirou e ela não conseguiu retirar o material, né, o elemento aqui dentro, ele ficou preso aqui dentro, aumentando a sua concentração neste local. Bem, existe um processo que a gente conhece também como plintização e lateralização, que nada mais é do que o acúmulo de óxido de ferro e alumínio, que vai gerar o que nós chamamos de plintita e laterita. Bem, a plintita nada mais é do que o acumulações localizadas, né, de óxido de ferro na forma de mosqueado ou nódulos maciços de cor avermelhada, capazes de endurecer e cimentar inversamente através do ciclo de envelhecimento e secagem. Né? Então, o que isso acontece? É um material de óxido de ferro acumulado ali, você consegue identificá-lo retirando na mão, ele é um material maleável, você consegue trabalhar ele no dedo, ok? Acumula. Professor, mas eu estou olhando aqui dentro da figura, ele mostra um fundo mais branqueado, cores mais distintas. Sim, você pode observar que é uma característica de mosqueado. O que é um mosqueado? São manchas. É como se você pegasse uma parede branca, pegasse uma brocha, um tinta vermelha, e jogasse de longe, respingaria ali esse material. Este material ali, você vai passar o dedo, ele mancha seu dedo, mas ele não forma um corpo. Então, isso é chamado de mosqueado. Ok? Já a plintita ele já formou um corpo. Então, há uma evolução do mosqueado para um corpo que gera ali o que nós chamamos de plintita. Ok? A laterita, né, conhecida como plintita endurecida, também conhecida como petroplintita ou pedra canga, né, que na maioria das pessoas conhece dessa forma, ou talvez como pedra pará, ok? O ferro é liberado das porções mais elevadas na paisagem e é transferido ali na forma de ferro 2 por fluxos laterais subsuperficiais, oxidando-se e precipitando na porção mais baixa. Então, você vai vendo que vai havendo um acúmulo de material, este material vai acumulando, o processo de umedecimento de secagem, né, que mantém a plintita maleável, uma vez que se corta o ciclo, por um longo período de tempo, aquele material ele vai endurecer, ok? A plintita vai endurecer. E quando ela endurece o material, né, ele fica uma massa endurecida, rígida, ok? E esse material, essa formação, ela não é mais reversível, ela não volta a ser mais plintita.
ela vai degradar, é lógico, através do processo de temperismo, formando fragmentos mais finos, podendo formar solos ricos em ferro, mas ele continua um material mais endurecido. Nós chamamos de certa forma como a morte do solo, porque ele volta a virar rocha. Ok? Aqui eu estou demonstrando para vocês aqui um material, né, de um perfil onde apresenta ali o processo de pintização. Eu tenho o horizonte A aqui, ó, bem distinto, bem nítido, né? Aqui eu posso observar, né, que é uma área de várzea, né, onde há um acúmulo de água na superfície, porque eu tenho uma pequena camada superficial de uma área acinzentada, ok? Ela é acinzentada porque a presença constante da matéria orgânica, ela favorece ali essa tonalidade. Na parte mais baixa, eu tenho a presença de mais esbranquiçado, com tonalidades mosqueadas de ferro, né, coloração mais avermelhada, onde eu apresento aqui um pictossolo agilúdico eutrófico abrupto. Por que abrupto? Porque demonstra a mudança estrutural abrupta aqui, ó, pela tonalidade de cor e textura também, se você gosta de material, você pode observar aqui que há uma diferença bem distinta de material aqui dentro. Você observa que há uma característica de mosqueado, né, abundante aqui, ó. Lembrando que a presença de pintização é o processo de mosqueado moderado abundante, para definir ali a presença do solo pintossolos. Né? É importante entender que a petroplintita, ela historicamente, ela é utilizada pelo ser humano, né, para a construção na construção civil, porque é um material bem resistente, é um material de ferro, né? Eles constroem tijolos, castelos, assim sucessivamente, historicamente, muito utilizado na Índia, nos seus castelos, para definir dentro. Já um outro processo importante a ser considerado é o que nós chamamos de carbonatação. Bem, a carbonatação, gente, nada mais é que a formação e acúmulo de carbonato de cálcio, ou seja, calcita no solo. Isso ocorre principalmente quando ocorre a precipitação da calcita, né, favorecida ali pelas altas, né, de cálcio, relação de cálcio e decrescente de água, baixa decrescente de água, ou seja, pluviometria, probabilidade, né, de evapotranspiração para a dissolução e destilação de carbonatos. Então, a água em si, né, diminuindo a concentração de água ao acúmulo de carbonato naquele local. A calcita não é dissolvida na superfície de óxidos, então, quando o solo seca, os macroporos são os primeiros locais para a sua precipitação. Okay? Então, você vai ver o acúmulo de carbonato ali dentro. Isso é importante entender porque o carbonato ele dá origem às rochas carbonáticas, né, que nós vamos utilizar como fonte de calcário. Ok? Em vertissolos, no Uruguai, né, no Rio Grande do Sul, a campanha, ou seja, há uma indicação de dissolução de calcita devido às atuais condições climáticas mais úmidas. Ok? Outro processo importante a ser considerado é a salinização. Por quê? Porque a salinização é o acúmulo de sais solúveis em perfil. O processo pode ser natural ou artificial devido à irrigação mal conduzida. Isso é muito comum na região do Nordeste. Ok? Tanto que vocês vão ver na disciplina de irrigação que lá é uma região extremamente extraordinária em questão da qualidade de frutíferas. Por quê? Como o clima é mais quente e seco, consequentemente, há uma diminuição nos patógenos, né? Ou seja, nas doenças e pragas que atacam as frutas nessa região. Porém, há uma falta de água, então há uma necessidade intrínseca de corrigir esse fator. E a gente utiliza o método de irrigação por gotejamento. Por quê? Porque coloca menos água, menos perda de água, e você há um maior controle da salinização no ambiente. Ok? É extremamente importante entender isso. As técnicas agronômicas são utilizadas de forma a evitar os processos de formação do solo que formam características negativas para a produção. Bem, a salinização natural, né, é muito comum nas áreas litorâneas ou sob clima árido, né, onde a pluviosidade é menor que a evapotranspiração.
por solubilização de depósitos geológicos subsuperficiais pela água que penetram no perfil. No período seco, a ascensão capilar da água transfere os sais à superfície onde precipitam ali a forma da crosta. Com as chuvas, os sais são solubilizados e lixiviados para o subsolo, onde guardam novas oportunidades para ascender. Bem, principais sais: cloreto, sulfato e carbonato de sódio, cálcio e magnésio. Solos com elevados teores de sais, ou seja, são solos salinos, ou seja, menor que 2% da CTC saturada por sais com condutividade elétrica maior que 4 milisiemens. Existe o processo de solidificação e solodização. A solidificação nada mais é do que a saturação do complexo de trocas de íons de sódio devido ao uso de água, onde predomina o íon em relação aos demais cátions. Enquanto os sais solúveis estiverem presentes, seu efeito floculante mantém os agregados estruturados e permeabilidade adequada ao solo. Com a lixiviação destes sais, o sódio passa a predominar nos horizontes superficiais, causando dispersão da argila e a destruição dos agregados estruturais. O que é importante entender isso? Esses agregados, gente, a gente vai classificar eles como na parte de estrutura. E é lá que a gente tem que entender que nos solos do cotidiano agronômico, né, eles são o que nós chamamos de caixa d'água. É ali que vai ficar acumulado. Quanto melhor a estrutura, maior é o acúmulo de água, para que a planta possa utilizá-lo ao longo do seu período de desenvolvimento fenológico. Bem, a argila dispersa, né, neste caso aqui, é translocada e o horizonte bioestrutural é impermeável, tendo ali o que nós chamamos de benátrico, ou seja, BT nátrico. Os solos com alta saturação em sódio, né, solos sódicos, apresentam saturação de sódio maior que 15% e condutividade elétrica menor que 4 milisiemens. A solodização, ou seja, o sódio do horizonte superficial, é substituído pelo íon de hidrogênio, né, acidificando, tendo nesse solo ali o solonete solonitizado. Olha que interessante aqui, né? Onde o acúmulo solúvel de sais, né? Olha o sódio acumulado aqui dentro. Você observa uma camada esbranquiçada acumulada aqui entre os perfis. E aqui já há uma situação completa de troca de íon de sódio, olha, solidificação. Olha a quantidade de sal na superfície do ambiente, né? Ou seja, a água que estava aqui, ela evaporou, ficou acumulada ali o sal na superfície. Outro processo é o que chamamos de turbação. Esse processo de mistura de material de solo, podendo originar ali horizontes mais uniformes ou menos uniformes. Temos o que chamamos de bioturbação. Homogeneidade atribuída à fauna do solo, né? É ativa tanto na mistura como na transferência de materiais finos à superfície do solo. Já hidroturbação, isso significa que nos solos argilominerais esmectíticos, ou seja, vertissolos, onde através da expansão da contração e promovida pelo revolvimento do solo e a formação do microrrelevo, conhecido como gilgai. No período de seco, né, o solo contrai e o material da superfície cai para as fendas. Quando umedece, de novo, expande para a superfície. Lembrando que a água, né, ela preenche os poros, expandindo o material. E quando ela sai, o material comprime, porque a água ela vai servir como um material físico, né, uma função física do interferismo, degradando esse material. A turbação aqui, eu tenho um ambiente, olha que coisa interessante, né? Eu tenho um material que vai descendo no perfil
uma coloração mais avermelhada, uma coloração mais acinzentada, né, devido à presença de matéria orgânica pelo seu perfil. Eu tenho material, ó, fissuras aqui diferenciadas. Eu tenho aqui uma estrutura diferenciada, diferenciando aqui devido ao processo de turbação, ok? Normalmente ele ocorre na área mais baixada, olha que interessante, onde há o acúmulo de água e é um local onde ocorre maior recebimento de materiais. Aqui eu tenho outro material, onde aqui uma chamamos de paulatização, né, que é a presença de solos orgânicos. Né? Esses solos orgânicos dão origem ao que nós chamamos de solos organossolos, okay? Onde eu tenho a presença de material orgânico com um teor de carbono orgânico superior a 80 gramas por quilograma. Aqui é um local onde a água está presente, que favorece que que o oxigênio saia do ambiente, fazendo com que a presença dos organismos aqui sejam os anaeróbicos, diferentemente dos outros solos que eram aeróbicos. Lembrando que os organismos anaeróbicos eles degradam matéria orgânica, mas degradam de forma mais lenta, favorecendo que uma menor perda de matéria orgânica em um ambiente onde há uma maior adição de matéria orgânica. Então, você tem menor perda de matéria orgânica, favorecendo ali a formação de solos orgânicos. Bem, quando a gente define gênese de um solo orgânico, né, de acordo com o Couto et al. De 1985, né, ali é uma apresentação dos níveis da região do Vale da Arajó, na Bahia, mais elevado entre eles apresenta ali uma paisagem bastante suavizada. Então, você observa aqui esse ambiente, ele vai começar a formar ali uma classificação de solo bem distinta, favorecendo ali uma formação, né, com processo teleférico. Então, você observa que vai começar a formar um solo novo através do que da água, a água vai começar a formar canais, favorecendo o crescimento de certas espécies, e isso vai fazendo com que haja o quê? Uma elevação. Então, aqui eu tenho solos mais novos na parte superior, por quê? Perdão, solos mais velhos na parte superior, porque são solos mais profundos, porém ainda em formação já degradados pela presença do clima, né? Já aqui embaixo eu tenho solos mais novos, são solos mais rasos, favorecendo ali um material, né? Mas já bem trabalhado como material orgânico, são ambientes mais férteis, porque ele recebe a parte superior aqui do platô, né? Vai para o sopé, ele recebe material, deixando ainda mais fértil esse solo. Ok, pessoal? Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos, para que a gente possa ir tomar uma água, espairecer um pouquinho.
Olá, pessoal, voltamos. Então, continuando aqui com a nossa apresentação, né? Vamos falar um pouco sobre os solos orgânicos em comparação com os solos chapadores. Bem, se você observar aqui uma comparação bem sutil em relação a eles, com base na análise química comparativa entre os solos orgânicos e os solos chapadões, né? Nota-se ali que o primeiro caso, o nutriente, por exemplo, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, né, estão todos muito acima dos níveis críticos estabelecidos para o solo brasileiro. O pH, né, medida de íons de hidrogênio, mede a alcalinidade e, portanto, também a acidez da solução. Enquanto que a capacidade de troca catiônica, ou seja, a CTC, capacidade de troca catiônica, é um índice que mede a quantidade de cátions presentes no solo e passíveis de aproveitamento pelas plantas. É calculado pela soma do potássio, do cálcio, do magnésio, do hidrogênio e do alumínio. Ok? Então, você pode observar que os solos chapadões aqui, ó, a CTC, capacidade trocatiônica, ou seja, a capacidade em que os cátions têm de ser liberados, se ele está na solução do solo, que pode ser aproveitado pelas plantas, né, é muito inferior do que comparado com os solos orgânicos, ok? O que indica claramente, né, que solos ricos em matéria orgânica, de certa forma, tendem a ter uma melhor condição para ser trabalhada a agricultura. Por isso que a gente, quando trabalha, descreve claramente, olha, a terra preta, né? A terra preta é preta porque há uma presença de matéria orgânica ali dentro que dá a tonalidade da cor preta. Então, os solos terra preta são aqueles ricos em matéria orgânica que tendem a favorecer quem? Favorecer as trocas catiônicas, o que vai favorecer o desenvolvimento de quem? O desenvolvimento das plantas, ok? Além disso, você pode observar claramente, né? E aqui Professor, eu tenho uma imagem, né, da mandioca. professor, o Pode senhor falar. está passando slide? Tô passando Tá slide. passando slide? O meu não tá aparecendo, não. Isso. Não sei se é só o meu, de mais alguém tá assim. Para Eu mim não volto a está aparecendo. apresentar. Estava apresentando até agora há pouco? Antes do intervalo, sim. Ok. Voltando. Verifica aí se voltou a apresentar. Agora voltou. Ok, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, né, da mandioca e do abacaxi produzindo ali na água. Observa que você tem um material cuja coloração, né, é material orgânico. Você tem uma questão vegetativa bem interessante, né? O problema é que esse material ele fica muito suscetível a patógenos, que podem influenciar na produção, ok? Então, o que a gente busca sempre, né, é trabalhar com ambientes que vão favorecer a atividade agronômica. Então, qual é o ambiente que mais favorece a atividade agronômica aqui? São dos chapadões. Por quê? Porque, na realidade, eles tendem a gente já conhece que ele é um solo mais pobre, porém são solos cujas características são passíveis de correção e tendem a ter menos danos de impacto ambiental. Quando a gente fala de solo mais orgânico, o que acontece? A matéria orgânica ela é altamente suscetível à degradação. Então, se você trabalhar num ambiente deste, rico em matéria orgânica, se você não manter a quantidade de matéria orgânica ali, que é uma coisa bem complexa para fazer, você vai degradar esse solo muito rapidamente. Ok? Por mais que ele apresente tendências, né, de ter condições mais favoráveis para a agricultura. Ok? Então, gente, essa aqui é mais ou menos a apresentação da aula. Eu vou encerrar a gravação nesse presente momento